Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como estão? Bom, gente, então hoje eu vim aqui para gravar um videozinho curto para vocês, só para dividir com vocês a minha alegria e contar para vocês que a história de Ana, ela já está pronta para ser colocada lá na Amazon. Gente, então foi um processo longo, árduo para chegar até aqui, mas contar para vocês, gente, que eu já fiz todos os ajustes lá, né, no Kindle, fiz todas as questões da diagramação, né, do texto, e tá prontinho, gente, para colocar lá na Amazon. Eu até acelerei, né, esse processo, porque a minha ideia era fazer toda a leitura lá no YouTube para depois colocar, né, o arquivo lá na Amazon. Mas assim, pessoal, tem coisas que certos processos de divulgação do livro que eu não consigo fazer se eu não tiver o livro físico, né? Tem certas formas de divulgação do livro que elas são mais fáceis se a gente tiver, né, o livro físico em mãos. Então, gente, eu queria mostrar algumas coisinhas aqui relativas a esse processo, né, de colocar realmente o livro lá na Amazon. Que, por exemplo, assim, a ficha catalográfica tá pronta, tá? A ficha catalográfica, ela não é exigida para o livro ser colocado lá na Amazon. Mas eu quis fazer certinho, né? O meu primeiro livro, então eu quis ter uma ficha catalográfica e eu fiz essa ficha lá na Câmara Brasileira do Livro, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Olha que bonitinha. Está pronta a minha ficha catalográfica. Gente, sério, assim, ó, é uma felicidade ter a primeira ficha catalográfica do primeiro livro prontinha, assim como essa aqui tá. Eu tô muito feliz mesmo, gente, assim, ó, é uma conquista, né? É o meu primeiro livro de ficção sendo divulgado aí. Vou também mostrar aqui para vocês o código, tá? Que é o código de barras também, que eu também quis fazer, porque o código de barras, depois, por exemplo, se eu quiser fazer um lançamento físico do livro, né, fazer uma tiragem, né, física, é importante ter esse código de barras, então aqui ele também já está prontinho, meu código de barras. Vou mostrar aqui para vocês. E também, gente, contar um pouquinho para vocês sobre o meu processo de construção da capa do livro. Gente, ontem eu tava finalizando a capa e assim, ó, eu tava bem emocionada mesmo, porque é uma finalização, né, de um longo processo e poder colocar, gente, a minha própria arte ali na capa do livro, realmente é emocionante, assim. E, enfim, lembra que eu falei para vocês que eu queria, que eu tava meio em dúvida em que tipo de capa eu ia fazer e qual a arte que eu ia colocar. Eu tava em dúvida entre duas artes, mas no fim eu escolhi e vou colocar essa arte aqui, tá? Vou colocar, não, já está lá, né? Que é a arte das taças. Então, gente, assim, o que eu fiz, né? Eu fiz uma montagem, tá? Com essa arte aqui das taças. Então, eu separei as taças, separei as flores, fiz uma montagem com as flores. Mas eu não vou mostrar para vocês agora, não, tá? Vou deixar vocês um pouquinho curiosos com essa capa aí. Mas eu tô muito feliz, gente. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é realmente assim desse processo, né? Escrever um livro, gente, é um processo árduo, né? Para quem está acompanhando aí, eu acho que eu já comentei em outros vídeos, mas vão fazer 2 anos que eu estou nesse processo de escrita do livro, né? Agora em outubro desse ano, vão fazer 2 anos, né? Vão fazer 2 anos que eu estou escrevendo o livro, né? Na verdade, toda a confecção do livro, né? Desde o início da escrita até essa fase final, que é colocar ele realmente nessas plataformas, né? Como a Amazon e demais plataformas. Eu não sei ainda se eu vou colocar em outras plataformas a não ser a Amazon, mas eu tô pensando, né? Então, todo esse processo, gente, é um processo que eu diria que ele é quase doloroso, né? E principalmente para os escritores independentes, né? Porque, como vocês sabem, eu não tenho nenhuma editora, né? Agora para o livro da história de Ana. E no momento eu não estou pensando
em ter editora, né? Pelo menos por enquanto, assim, eu não penso em procurar nenhuma editora para fazer a publicação do livro. Porque, justamente, gente, porque eu tô fazendo esse projeto no YouTube. Então eu quero ter total liberdade para fazer com o meu livro o que eu quiser e o que eu bem entender. Por isso eu não quero ter editora, pelo menos não nesse primeiro momento aí com esse primeiro livro. Então, gente, é um processo árduo, né? E às vezes o que chega na mão do leitor é aquele texto fluido, é aquele texto simples, é aquele texto que está comunicando bem para o leitor, né? E eu já tive alguns feedbacks disso. E só que assim, pessoal, quanto mais simples o texto tá, ou pareça estar, né? Quanto melhor ele comunica, mais árduo foi o trabalho do escritor. Né, gente? Porque esse trabalho do escritor é um trabalho de refinar o texto, né? A gente escreve a primeira versão do texto e depois tem várias reescritas, que é esse processo todo de refinar o texto e deixar esse texto mais comunicativo possível, né, para o leitor, que ele comunique de uma forma clara o leitor, né? E pelo menos essa é a minha intenção, né? Claro que tem escritores que têm outras intenções com seus livros, né? Mas não é o meu caso, né? Eu quero fazer uma leitura mais limpa, mais direta e que comunique bem. Então, todo esse processo é muito árduo, né, gente? Depois tem o processo também de revisão textual, revisão gramatical, tem o processo da diagramação do livro também, que é todo esse processo da estrutura ali, para ele estar bem, bem feito, bem encaixado ali nos moldes dos arquivos que vão ser utilizados, né, para o livro. Então é um processo muito difícil. E chegar no final desse processo, gente, tá podendo colocar ele lá na Amazon, é realmente assim, né, uma vitória, assim, é muito satisfatório, é um momento muito feliz, eu acho, para qualquer escritor. E como vocês sabem, né, gente, eu tenho essas minhas dificuldades, né? Esse meu cansaço aí que eu tenho dividido com vocês, né? Que é algo que eu tenho que enfrentar todos os dias, gente. Todos os dias para mim é um desafio, né? Esse cansaço ele vem comigo desde sempre, né, na minha vida. E era algo que realmente eu não compreendia, né? Não compreendia por que eu sentia tanto cansaço, o porquê que eu às vezes demorava mais para fazer as coisas do que as outras pessoas. Então hoje, gente, eu digo que estão acontecendo muitas coisas assim na minha vida, muitos processos de transformação assim mesmo. Eu tô aprendendo algumas coisas assim sobre o meu modo de funcionar, né? E tô conseguindo, eu acho que me respeitar mais nos meus processos, no meu tempo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, né, gente? Por exemplo, assim, se eu coloco na minha lista de tarefas do dia 10 tarefas e eu consigo realizar 5, 6 tarefas, eu não comemoro as 5 ou 6 tarefas que eu consegui fazer. Eu fico pensando no que eu não consegui fazer naquele dia. E acho que eu sempre fui muito dura comigo mesma, né? Eu sempre me cobrei muito. E, e hoje, né, compreendendo talvez essas características do autismo que eu tenho respeitado bastante, assim, esses meus processos e tenho comemorado mais, sabe, as minhas conquistas. Aquilo que eu já consegui fazer e não ficar pensando tanto naquilo que eu ainda não consegui fazer ou naquilo que eu ainda não consegui alcançar, né, os meus objetivos. Enfim, né, gente, é um processo difícil esse que eu tô vivendo, né? Eu tive muito medo de investigar essas coisas, eu tive muitas barreiras para isso, né? Até tomar coragem de realmente ir a fundo nessas minhas características. Mas eu posso dizer para vocês, gente, que tem sido um processo muito bom, assim, e que hoje, embora eu ainda esteja no início desse processo da investigação, eu posso dizer que eu já estou me sentindo bem melhor que antes e eu já estou começando a operar, né? Operar assim no sentido de fazer as coisas num tempo mais adequado, né, para mim e para o meu modo de funcionar. Mas enfim, gente, todos os dias é um desafio.
né? Principalmente para essa questão da escrita e principalmente por ser uma escritora, né, que está começando e ser uma escritora independente, porque esse processo de escrita são várias etapas, né, gente? Então tem que ter muita disciplina. É um processo contínuo que a gente não pode parar nunca. Então, esses meus desafios dessas características autistas e também desse cansaço extremo que eu sinto todos os dias são, às vezes, barreiras, né, que eu tenho que enfrentar todos os dias, mas que eu tenho conseguido, assim, graças a Deus, superar aí e tenho conseguido aí concretizar, né, esses meus projetos, esses meus objetivos. Então, gente, mas só para comentar com vocês que o livro ele vai continuar sendo lido, tá, lá no YouTube. Não é porque eu vou subir, tá, o livro lá na Amazon que ele não vai continuar sendo lido lá no YouTube. Eu vou continuar fazendo a leitura no YouTube do livro até o final do livro, tá, gente? E eu queria explicar um pouquinho para vocês o porquê disso, né? O porquê que eu tô lendo o livro no YouTube. Porque muitas pessoas podem se perguntar, né, Darem, por que tu tá lendo o teu livro no YouTube? Então, a gente contar um pouquinho para vocês sobre o meu processo ou a minha vida universitária, né? Enfim, a minha vida até hoje. Na universidade, gente, foi um período muito complicado, assim, da minha vida, muito conturbado também, de muitas mudanças familiares, financeiras. E quando eu estava na universidade, gente, eu não tinha dinheiro para comprar livros, né? O livro no nosso país sempre foi uma coisa muito cara, né? Não é todo mundo que tem acesso a livros, né? A gente sabe, né, que hoje tem livros de domínio público que já estão disponíveis em PDF, né, em algumas plataformas, em alguns sites do governo, mas a gente sabe que não são todos os livros, né, gente, que estão aí disponíveis para todo mundo ler. Então, quando eu estava na universidade, o que eu fazia? Eu me virava muito com, por exemplo, assim, empréstimos de pessoas que tinham um livro, na própria biblioteca da universidade, ou mesmo alguns xerox, né, que eram feitos de certos capítulos dos livros. Então foi assim que eu fiz a minha universidade. Eu nunca consegui comprar livros realmente, sabe? Eu tenho pouquíssimos livros físicos. Tenho alguns, mas são poucos, né? Então eu nunca consegui construir, né, a minha biblioteca. Sempre tive, tenho ainda, né, essa vontade de fazer, de ter uma biblioteca em casa e tudo mais, mas ainda é um sonho que eu não consegui concretizar. Hoje, né, depois de passar por, né, eu já tô com 37 anos, então eu já, né, passei por várias etapas aí da vida. Hoje eu tô conseguindo priorizar e tentar começar a comprar os livros que eu quero. Porque, pessoal, embora eu sendo servidora pública, no início da vida adulta, né, quando a gente começa a construir a vida da gente, a gente tem outras prioridades, né? A gente sabe que o dinheiro não dá para tudo, né? E sendo o livro uma coisa cara, a gente sempre vai deixando para depois, porque quando a gente inicia a vida adulta, a gente precisa comprar uma casa, a gente precisa ter um carro. Então, essas coisas básicas que a vida adulta nos exige, né, que a gente tem que priorizar em determinados momentos. E aí o livro vai ficando sempre para depois, o livro vai ficando sempre para depois. Hoje eu tô numa situação da minha vida, ou num estágio da minha vida, que eu já posso começar a priorizar a compra, então, de livros físicos, né? E é isso que eu quero fazer. Mas voltando para a questão do YouTube, gente, eu acho que todo mundo deveria ter acesso, né, ao conhecimento, ter acesso aos livros, né, de alguma forma, né? Então eu quis colocar essa leitura no YouTube para que de alguma forma todas as pessoas pudessem ter acesso a esse livro, podendo ou não pagar. Claro que eu sei, gente, que o audiolivro, ele é um outro tipo de experiência, né? Não é a mesma experiência de um livro físico, mas pelo menos as pessoas que não podem pagar nem por um e-book, nem por um livro físico, elas vão pelo menos ter acesso à história, né? A história vai estar lá, a história vai estar disponível lá no YouTube para todos que queiram acessá-la. Então, gente, assim, esse é o meu maior objetivo com o YouTube e essa é a minha razão, tá? De estar fazendo essa leitura lá no YouTube. É realmente para que todos possam ter acesso, porque é uma coisa que eu acredito. Eu acho que o conhecimento, gente, seja ele do tipo que for,
ele deveria estar disponível para todos, né? Porque a gente fala tanto, por exemplo, assim, no nosso país de analfabetismo funcional, né? Que a gente sabe que muitas pessoas no nosso país são alfabetizadas, mas não conseguem interpretar um texto, não conseguem ler um texto, entender ou compreender o que aquele texto está dizendo. Então, é uma coisa fundamental as pessoas terem acesso, né, à leitura e ter acesso à literatura, né? E eu acho que isso não deveria ser só para quem pode pagar, né? Tem tanta literatura aí, tanto conhecimento que está restrito, infelizmente, só às pessoas que podem pagar por ele, né? E é por isso que eu tô levando adiante esse projeto aí do YouTube, porque realmente, gente, eu quero que todos possam, pelo menos, gente, se não ter o livro físico, se não ter o e-book, terem acesso, pelo menos, à história e a esse audiolivro. Gente, então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês, é isso que eu tinha para comentar com vocês, dividir com vocês essa minha felicidade, né? Essa minha conquista, que pode parecer pequena, mas na verdade para mim ela é uma grande conquista, né? Eu que sou uma professora, né, formada há anos já, uma professora de português e literatura, especialista em leitura e escrita, né? Já formada há anos, e poder concretizar esse projeto de fazer o lançamento assim do meu primeiro livro de ficção, né, aos 37 anos de idade, realmente é para mim de muita alegria, né, muita felicidade, e eu queria então compartilhar isso com vocês. Então tá, pessoal. Assim que o livro estiver disponível lá na Amazon, eu volto aqui para falar para vocês e nós vamos nos falando e eu vou comentando as novidades aqui, tá bem? Tchau, tchau, pessoal.